Olá, neste vídeo eu vou ensinar vocês como centralizar qualquer elemento dentro de outro elemento usando apenas CSS. Essa é uma dúvida que muitas pessoas me passam aqui, né? Como centralizar isso, como centralizar aquilo. Bom, a resposta curta aí é que existem várias técnicas, né? Então existem várias técnicas para você centralizar qualquer coisa dentro de qualquer outra coisa. Você pode usar essa técnica que eu vou mostrar aqui, você pode usar display table, você pode usar flexbox, você pode usar várias coisas. Essa técnica aqui que eu vou mostrar é uma das que eu mais uso para vários efeitos aí. E ela é muito simples, né? Mas eu vou explicar um pouquinho o que tem assim por trás dessa técnica para você entender melhor. E daí conseguir usar isso nos seus próprios projetos, né? Então, qual que é a estrutura que a gente tem aqui? Eu tenho aqui uma div que vai ser o container e uma div que vai ser o elemento. Né? Então isso pode ocorrer de várias formas. Né? Eu sempre vou ter um elemento que eu quero centralizar e vou ter alguma coisa que está englobando esse elemento. Né? Aqui é uma estrutura bem simples, então eu tenho o container e tenho o elemento. Então para centralizar esse elemento dentro do container, eu vou usar uma técnica aqui usando a propriedade CSS position. Né? Então, esse container aqui eu coloquei um fundo só e uma altura, né? Esse VH aqui, se você não conhece, não se preocupe. Isso quer dizer que ocupa 80% da altura da tela. Em outro vídeo eu explico melhor o que é essa unidade de VH. Então esse container aqui ele tem um certo tamanho, né? Às vezes ele vai ter outros conteúdos aqui, enfim. Mas eu quero que essa palavra teste aqui fique centralizada aqui, né? Vamos supor que esse elemento... Deixa eu colocar aqui um fundo preto, cor branca. Então, eu consigo ver isso aqui um pouquinho melhor. Né? Vamos supor que eu queira centralizar isso aqui. A primeira coisa que eu preciso fazer é colocar nesse container aqui position relative. Né? Então eu vou colocar position relative porque esse container vai virar o contexto de posicionamento dessa div class elemento, né? Que eu vou dar coordenadas para esse elemento se posicionar dentro do container. Eu preciso de position relative aqui para que as coordenadas partam desse ponto aqui topo esquerdo, né? O canto superior esquerdo do container. Eu vou dar coordenadas para esse elemento se movimentar para cá. Se eu não colocar position relative no container, as coordenadas que vão ser tomadas vão ser as do canto superior esquerdo da página, né? Então não é o que eu quero. Por exemplo, se eu chego aqui no elemento, coloco o position absolute, coloco o top 0, left 0, sem o position relative aqui, você vê que ele fica no canto da página e não no canto do container. Eu colocando o position relative, aí eu tenho a div test aqui no canto do container mesmo. Você vê que aquele espaço em preto que estava do lado e do outro lado sumiu, né? Isso acontece, claro, não posso entrar aqui em muitos detalhes, mas isso aqui acontece porque o elemento ele é um elemento em bloco que encolhe do seu tamanho, né, ocupando todo o espaço disponível horizontal, ele encolhe para um tamanho para o tamanho mínimo possível, né? Ou seja, o tamanho aqui do seu conteúdo. Mais informações sobre isso você pode procurar ali no meu site, tem uma aula sobre, na verdade aqui no YouTube também, tem uma aula sobre display, sobre elementos bloco em linha. Lá eu explico em detalhes qual que é a diferença e o que acontece quando a gente trabalha dessa forma. Bom, então usei position relative e aqui usei position absolute, top 0, left 0. Como que eu faço para centralizar esse elemento aqui? Eu posso, assim, a primeira tentativa eu posso tentar ficar ali aproximando, né, em termos de pixels, né, onde que está esse centro. Vou tentar ficar escrevendo, né, aqui é 400, não é 380, aqui é 350, enfim, eu vou tentando aproximar ali aquele centro, que é uma forma extremamente ineficaz de fazer isso. Até porque esse container, né, hoje com site responsivo, enfim, você vê aqui que a altura
dessa div ela é variável, né? Então você vê que o elemento ele continua no mesmo lugar, então ele não acompanha esse redimensionamento do container. Então esse método aqui obviamente não funciona, né? Aí eu posso tentar colocar aqui também alguma porcentagem, né? Então eu vou colocar aqui uma unidade relativa, vou colocar 40%, left 35%, por exemplo. Ficou mais ou menos no centro, né? Bem mais ou menos. E você vê que ela já começa a acompanhar um pouco mais o container, né? Mas você vê que ela sai do centro, né? Então não é uma medida exata. Como que se faz geralmente para centralizar esse tipo de elemento, então, né? Eu posso fazer o seguinte. Vamos supor que esse elemento aqui tem agora eu vou definir mesmo uma largura. Vamos supor que ele tem uma largura aqui de 200 pixels, uma altura de 100 pixels aqui. Deixa eu ver se... vou pôr um pouquinho mais. Vamos tentar aqui 400 e 200. Então eu tenho 400 pixels de largura e 200 pixels de altura. Se eu colocar topo 50% e esquerda 50%, o que vai acontecer aqui? Eu vou ter o topo esquerdo desse elemento alinhando com o centro do container. Pode não parecer aqui, mas esse ponto aqui ele está exatamente no centro desse container, né? Porque ele está no 50%, 50%. E esse ponto ali, ó, ele vai acompanhando o centro do container, certo? Então o que eu faço? Eu posso colocar aqui isso é uma técnica antiga, né? Que funciona, né? Mas eu já vou comentar aqui os defeitos dessa técnica. Eu posso colocar uma margem esquerda negativa exatamente de metade da largura, certo? Então eu vou estar puxando ali para a esquerda menos 200 pixels. E do mesmo modo, eu coloco aqui na margem topo, coloco menos 100 pixels. Então eu estou puxando para cima menos 100 pixels. Então eu tô meio que neutralizando parte desses 50% e trazendo o elemento exatamente pro centro, né? Trazendo o centro do elemento alinhado com o centro do container. Daí você vê que essa técnica ela dá certo. Ó. Você vê que eu consigo alinhar, né, com o container. Né? Agora está centralizado. Qual que é o problema dessa técnica? Eu preciso ter a largura e a altura definida, né? Então, se eu não tiver a largura e a altura definida, aí eu vou ter problemas. Porque daí eu não sei qual que é o tamanho do elemento, né? Então, você pode ver aqui que eu já tirei o tamanho e já saiu um pouco do centro aqui. Então, a gente acaba não sabendo direito como posicionar esse tipo de coisa. Por isso que daí o CSS3 traz aí uma grande facilidade para a gente, né? Que são os CSS Transforms, né? Com Transform a gente pode fazer isso de forma muito mais simples. Eu posso usar a função Translate do Transform e simplesmente mover o elemento menos 50% no topo e menos 50% na esquerda, né? Menos 50% no eixo Y e menos 50% no eixo X para centralizar esse elemento não importando o tamanho dele, né? Então eu estou aqui colocando top 50%, left 50%, transform, translate, menos 50%, menos 50%. Então essa é uma forma muito mais confiável e moderna, né, de fazer aquela técnica que eu acabei de mostrar. Então com isso aqui, você vê que o elemento vai ficar centralizado, não importando o seu contexto, né? Então eu estou aumentando aqui, diminuindo, ele centraliza da mesma forma. Se esse conteúdo for variável, que geralmente acontece, né? Por exemplo, aumentou o tamanho do elemento. Você vê que ele continua exatamente centralizado. Então, essa técnica aqui ela é extremamente útil, né? Claro, se o elemento começa a ficar maior que o container, ele vai vazar para fora. Mas você vê que essa técnica é extremamente útil para quando você precisar centralizar alguma coisa, né, algum elemento dentro de outro. Né? Claro, existem as limitações aí
da propriedade position, né, que eu não vou entrar aqui em detalhes, mas para muitos casos essa técnica aqui, que é basicamente colocar a position absolute, top 50%, left 50% e o transform translate, isso aqui vai funcionar, vai fazer aí maravilhas aí para você centralizar várias coisas dentro de várias outras coisas. Então essa é a dica que eu queria deixar hoje, essa técnica composition e translate, que funciona muito bem. Espero que tenham gostado do vídeo, agradeço mais uma vez por assistirem e até a próxima.